Olá, curva de Euler-Johnson. Essa é uma curva que qualquer engenheiro que pretende algum dia projetar estruturas tem que saber de cor, e se ele já projetou uma estrutura, ele tem que saber desenhar exatamente, marcar os pontos específicos sem verificar. Infelizmente eu vejo muito engenheiro saindo projetando estrutura aí que não tem nem ideia do que é isso aí, e depois fala que o pilar está superdimensionado, e depois fala que a estrutura está muito pesada, e depois o cliente reclama que tem muito aço e ele não sabe por quê, porque ele não entende essa questão básica de engenharia. Bom, o que é essa fórmula aqui, essas duas fórmulas, né? A curva como um todo? Basicamente é como a gente determina a resistência de um material, ok? Uma peça em compressão é a maneira que a gente determina a resistência. Bom, a questão aqui é o seguinte: o que a gente vê aqui, ó, é que a carga, a pressão admissível é μy e a esbeltez μx. Tá? Isso é importante por quê? Porque conforme a esbeltez aumenta, a tensão admissível diminui. E tem padrões para isso, entender, que vai facilitar a gente projetar uma coisa adequadamente. Vou pegar algumas curvas que eu demonstrei, fiz tanto para concreto armado quanto para aço, para você entender uma questão. Bom, primeira coisa, a gente tem aqui, ó, para um perfil de aço A36, o aço mais comum que a gente tem. O que a gente tem aqui é o seguinte: o nosso aço A36, ele tem uma tensão admissível normativamente em torno de 2,27 toneladas-força por centímetro quadrado, que é os 2,5 menos 10% de ponderação. O que acontece aqui é o seguinte: bom, ele tem 2,27, correto? Correto. Quando ele chega nos BTs próximos de 52, ele ainda tem 2 toneladas-força. Ok, deixa eu pensar. O total é 2, dividido por 2,5 sobre 1,1 aqui, ó. Eu estou com 88% da resistência com os UTs de 52. Quanto com os UTs de 97, eu tenho 1,4, ok? Então isso aqui vezes 1,4 sobre 2, com os UTs de 97 eu estou com 61% da resistência. Tá? Com 126 eu tenho só uma tonelada-força, então vai dar tipo 0,44, porque 2 toneladas-força é 0,38. Estou com 44% da resistência quando eu chego em 126 volts. Tá? Eu estou com 22% quando eu chego em 180, o limite a gente tem normativamente é 200, se eu passasse disso, tipo, teria 0,08 quando tem mais UTs 280. Tá? E quando chego em volts 400 eu tenho 0,04 da resistência, ok? O que é importante aqui, ó, é o seguinte, que conforme um perfil vai ficando mais longo, ele vai perdendo resistência. Você tem que ter uma noção de quanto de resistência o teu perfil está tendo no cada desbloqueio. Por que eu falo isso? Você vai projetar uma estrutura metálica, por exemplo, depois de demonstrar concreto armado, mas por enquanto estrutura metálica, você vai projetar uma estrutura metálica, você tem que ter uma noção de que resistência você vai trabalhar com seus perfis. Porque imagina que você vai trabalhar a estrutura e você pensa, eu vou imaginar que meu aço suporta 1 tonelada-força por centímetro quadrado no pré-dimensionamento, mas daí você trabalha com um perfil de 180 desvolts. Complicou? Ou você tem um perfil e você trava ele, quanto de resistência você ganha? Vai variar muito. Se você tem um perfil com desvolts de 100, vai tipo de 1,4 para 2. Só que se você tem um perfil de 180, vai de 0,5 para 1,4. Mais que tipo, triplica a resistência. Quando tem desvolts de 100, aumenta o quê? 40%, é uma diferença gigante. Tá? Isso é importante a gente saber, e essa é a primeira questão. Tá? Aqui do lado, eu fiz outra curva aqui, para o aço A572, grau 50, é um aço um pouco mais forte, porque muitas vezes o pessoal fala, eu vou fazer uma estrutura e eu consegui um aço mais forte, um perfil W, alguma coisa assim, ou talvez eu consiga o grau 50, seja o grau 42, ou o contrário, eu tenho um aço 1008, né, um aço sem garantia de resistência, um aço 1008, 1010, uma coisa do tipo, e aí eu tenho um limite de resistência bem menor. O que isso impacta na estrutura? Ela vai ficar mais fraca? Você vai dizer, com certeza, não é bem assim. Tá? A questão aqui é o seguinte, eu fiz a mesma curva. Bom, a questão que acontece aqui é o seguinte, ó, um aço 572 precisa ficar em tipo 3 toneladas-força com os UTs de 30. Mas por que isso é importante? Bom, tá vendo essa curva aqui e essa curva aqui, ó. Eu peguei essas duas curvas aqui, ó, e agrupei elas. E rachei aqui a diferença que elas têm. E o que acontece é o seguinte, com os UTs de 50, eu tenho tipo 630 kg de diferença por centímetro quadrado no aço. Com os UTs de 100, eu tenho 170 kg só, e com os UTs de 125, quando eu estou próximo de 1 tonelada por centímetro quadrado, não tem mais diferença. Por que não tem mais diferença? E isso aqui eu não demonstrei ainda, mas é a questão das fórmulas, ok? Aqui, peguei do Wikipedia mesmo, as duas fórmulas que nós temos. A parábola de Johnson é essa aqui, e a fórmula de esbeltez crítica de Euler é essa aqui. O que é importante aqui? Bom, o que é importante aqui é o seguinte,
Vamos pegar essa tabela aqui, ó. Vamos verificar o que eu tenho aqui de crítico, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, o meu FY, né? Esse aqui é o FY, tá? Da minha estrutura, tá? Então essa é a resistência limite do meu aço, ok? Então o que eu sei é que se aumentar a resistência do meu aço, minha estrutura vai ganhar resistência conforme Johnson, tá? Aqui eu tenho módulo de elasticidade, tá? Aqui eu tenho 2π, é uma questão invariável, e aqui eu tenho esbeltez, tá? O que é importante aqui é o seguinte: o que eu consigo variar? A esbeltez. Isso que é importante. Então a gente vê que eu estou subtraindo alguma coisa que multiplica pela esbeltez ao quadrado, ok? Então eu começo perdendo pouca resistência, mas conforme vou aumentando isso aqui, vou aumentando ao quadrado da esbeltez. Isso que é importante a gente saber, tá? Verificar a fórmula, saber o que a fórmula está dizendo. E o que a fórmula está dizendo aqui é o seguinte: que você, ao aumentar a esbeltez do perfil, a perda de resistência é o quadrado da esbeltez. Tá? Isso aqui, claro, a gente vai ver que não é crítico conforme a esbeltez está baixa, tá? Mas essa curva aqui, ó, ela começa praticamente reta, e ela começa a descer, cada vez mais rápido, até chegar aqui próximo de 125, que quando Euler toma conta, ok? Quando Euler toma conta, as variáveis mudam. Por que as variáveis mudam? Aqui entra a questão. Aqui agora a gente vai ver a fórmula de Euler de resistência. Tá? Vou deixar ela aqui do lado em relação à primeira, tá? Aqui, ó, o que eu tenho aqui? Bom, eu ainda tenho o L, tá? Tá aqui o L, tá aqui o L, tá? Ele é o quadrado aqui, inclusive, o L tá quadrado aqui também, tá? Esse L aqui é o L equivalente, que é o LK, tá? Esse L maiúsculo aqui, ó, é meu LK, tá? O meu EI tá aqui, ó, meu E e meu I. Eu tinha o E aqui já, não tinha? Pois é. Aqui agora tem o I, tá? No caso eu já tinha esbeltez, então mal bem vai ficar similar aqui, tá? Mas a questão é que agora tem minha inércia aqui, tá? E eu tenho velocidade, eu tenho π ao quadrado. Eu não tenho Fy, ok? Não tem Fy em nenhum lugar aqui na fórmula de Euler. Ou seja, para a esbeltez elevada, a sua resistência de aço pouco importa, ok? Isso é uma questão que o engenheiro tem que saber, tá? Se você está com a esbeltez baixa, a resistência importa. Conforme a esbeltez vai aumentando, você vai perdendo uma parte da resistência. Chegou muito alto, nem considera mais resistência. Só importa o módulo de elasticidade do material. Ok? Essa questão que você tem que entender como engenheiro, como base. Tá? Só isso? Não. Tá? Agora tem outra questão aqui também. Tá? Essas curvas aqui são importantes. Tá? Um aço 502, que é tipo 3 ponto alguma coisa, com esbeltez 0, tá? Com esbeltez de 30, ele suporta 3. Com esbeltez de 80, ele suporta 2. Tá? 2 toneladas de força por centímetro quadrado. Eu tenho esbeltez de 80 contra esbeltez de 52. Então, se eu tenho um perfil, tá? Com esbeltez de 100, vamos já que eu tenho esbeltez de 80, eu posso travar ele ou posso fazer ele aço a 502 graus 50, fazer um aço 40% mais forte ou travar, vai dar na mesma, ok? Isso é importante por quê? Porque não preciso trabalhar com um aço forte se eu conseguir travar intermediariamente, ok? E a outra questão que se eu tenho esbeltez elevada, eu não vou precisar de um aço forte. E o que é importante para mim? Que se eu tenho um aço de alta resistência, eu quero trabalhar com uma esbeltez baixa, senão não adianta, ok? É essa questão que eu tenho que entender para estruturas metálicas, beleza? Tá? Agora, um outro caso agora para concreto armado. Eu fiz duas curvas, na verdade eu fiz 4 curvas aqui, eu vou comparar mais um pouco aqui, tá? Mas um pilar de FCK 25 e 0,8% de AS sobre AC, seria que tipo, um pilar de 19 por 30 com 4 ferros 12,5 ou alguma coisa do tipo. Esse pontilhão aqui, esbeltez 50, esbeltez 100, esbeltez 150, e o tanto que a gente perde de resistência conforme a gente vai ganhando, o material vai ficando mais longo, esbeltez maior. Tá? A questão aqui é o seguinte: vamos imaginar que você está falando de uma obra, de um sobrado, por exemplo, que pede de 2,80, tá? Dividido por 14 vezes, pela 14, por exemplo, sobrado, elevado a 0,5, ele está com esbeltez próximo de 70. Ok? Tá? Se ele está com esbeltez próximo de 70, o que vai acontecer aqui, tipo o seguinte, vai estar aproximadamente, claro, isso aqui é uma questão, o valor exato aqui não é tão crítico, tá? Mas a questão é que é o seguinte, que aqui eu tenho 50 usando 2.5, está escalado para 5 aqui, ó. Então eu vou usar 3.5 por cima, tá? Tá aqui a minha resistência do meu material, ok? Um pilar de 14 por 30 com pé direito de 2,80, tá aqui, ó. Tá? Esse valor aqui aleatório, esse valor não significa nada, só uma curva genérica, tá aqui. Agora, e se eu trabalhar com pé direito duplo, com pilar de 14, o que acontece é o seguinte, que em vez de ser 3.5, imagina que esse pilar suporta 35 toneladas, aqui ele vai suportar o quê? 7, por causa do pé direito duplo,
Ok? Tá? Então, o pilar de 14, por exemplo, se eu trabalhar com um pé direito de 5,60, eu tirei 80% da resistência com a mesma taxa de aço. Isso é importante você saber, porque senão como é que você vai projetar uma coisa? Tá? Agora, e se ao invés disso, a gente faz um pilar de 19, por exemplo, tá? Que é uma diferença considerável, porque sabe, num prédio, posso fazer uma certeza de 19. Então, 2,70 m de um prédio, dividido por 19, vezes 12 elevado a 0,5 aqui, ó, que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho esbotez de 51, ok? Tá? Então, a questão é que eu tenho um pilar com uma resistência bem maior, tá? E um pilar com a mesma taxa de aço, com a mesma taxa de aço, mesma área de concreto e tudo mais, que tem de diferença entre um pilar de 14 com a seção e um pilar de 19 com a seção. Aqui tipo é 35 toneladas, aqui vai ser 44 toneladas. Eu tenho um ganho considerável, tá? Só por causa do pé direito, é um pilar mais espesso. Só que a gente tem que colocar aquele 1,25 ainda da norma, então basicamente vai ser 35,3 dividido por 1,25, ok? Então quando a gente fala de um pilar de 19 comparado com um pilar de 14 dividido por 28,24, eu estou falando de 56% a menos, ou 1,56, 56% a mais de material, que se eu levar isso aqui na menos 1 e multiplicar por 100, isso é 36% a menos de material, uma questão equivalente assim. Tá? Essa é uma questão básica. Isso é importante saber para passar por cliente uma questão dessa. Tá? E sabendo a fórmula, fica fácil você saber isso. Ok? Agora, eu fiz a mesma curva para ficar 50. Por que isso é importante? Aqui entra a questão. Se a gente, eu consigo ver que o FCK50 é bem maior. Não é isso que tem que entender. Tá? Maior você já sabia que era. O seu cliente já sabia que era maior. Tá? O que é importante não é isso. O que é importante é a diferença dessas duas curvas. Por quê? Bom, vamos lembrar aquele pilar lá de esbotez, pé direito elevado e tudo mais, que eu fiz aqui, ó, tá? Um pilar assim, ó, tá? Que tinha essas 7 toneladas de resistência. Pois é, eu vou copiar essa mesma peça aqui, ó, aqui para o lado onde fiz a comparação da diferença. Ok? E o que a gente vê aqui é o seguinte, similar aqui embaixo, claro, tem a questão que pela norma até esbotez 35 a gente considera a mesma resistência, tá? Isso é a questão da NBR 1018, mas um pilar de pé direito duplo, pilar 14 por 30, coisa assim, pé direito de 5 metros e pouco, não importa se é FCK 20, FCK 40, FCK 50, a resistência é a mesma, ok? Muitas pessoas perguntam, como que tem um monte de pedreiro por aí fazendo sobrado, onde eles usam FCK de 10, porque mistura na aula de qualquer jeito, no FCK de 10 e a aula não cai. Como? Muito simples, porque um pilar, vamos usar um pé direito um pouco maior agora, quem sabe, esse pé direito 3,20 m, 14 vezes 12 elevado a 0,5, que é a questão da fórmula da esbotez de 79. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, com a esbotez de 79, eu estou bem aqui, ó, onde a minha resistência importa muito pouco. Então, como que tem tanto pedreiro fazendo aí pilar de FCK 10 e não tem problema? Muito simples, porque um pilar de FCK 10, se eu estou falando de uma esbotez elevada, não tem diferença na resistência, ok? Isso você tem que saber com o engenheiro. O engenheiro que pergunta isso é porque ele nunca desenhou uma curva dessas, nunca analisou como que a esbotez impacta na estrutura, e nunca entendeu que ele está falando do lado direito da curva, dessa parte menor aqui embaixo da curva, não a parte alta. Ok? Agora, o que aconteceria se eu estou falando de um prédio, onde tem pilar de 25, num pé direito menor, se fizesse FCK genérico menor que precisa? Bom, aí eu tenho uma diferença gigante. Tá? Aqui eu tenho uma diferença muito significativa na resistência, no caso, curva genérica, claro, mas questão aqui, ó, 4,86 aqui, e daqui até aqui, ó, eu teria um pouquinho menos que 5 aqui, aqui eu tenho mais que 8. Aí eu estou falando uma diferença de quase o dobro da resistência quando eu dobro o FCK. Ok? Mas se eu tenho um pé direito elevado mais esbelto, a diferença de esbeltez é mínima, ok? E isso é importante um engenheiro entender, senão ele não consegue projetar adequadamente. Próxima questão, eu fiz a mesma curva do SK25, só que entupido de aço, ok? E a questão é, entupir um pilar de aço vai ganhar muito mais resistência? Calma, não é só isso aqui, tá? A questão aqui é o seguinte, ó, tá aqui as duas curvas. O que acontece aqui é o seguinte, bom, o pilar aqui com base, é um pilar de esbotez baixa, né? Um pilar de esbotez muito baixa, ó. Aqui tem 5,7 e aqui tem, no caso aqui, ó, 8,4. Então o que acontece aqui é o seguinte, se eu pegar 8,37 dividido por 5,7, quadruplicar a taxa de aço aumenta em 46% a resistência. Ok? Tá? Então, se eu tenho um pilar de esbotez baixa, entupir de aço aumenta a resistência? Com certeza é. Se o pilar suportava está 40 toneladas, agora ele suporta 58. É um bônus. Mas, quando a gente fala de esbeltez elevada
onde a principal questão são os momentos gerados pela flambagem, a diferença aqui é gigante, ok? A diferença aqui, ó, é de 0,2, tá? Uma resistência de 2 toneladas, coisa do tipo, para comprimir de aço, tipo 0,6. Ou seja, eu coloco 3, 4 vezes mais aço, eu tenho 3, 4 vezes mais resistência. Só que se o pilar tem resistência baixa, eu coloco 3 vezes mais aço, tenho 50% a mais resistência, ok? É essa questão que você tem que entender em relação ao PSP de, digamos, flambagem elevada. O mesmo acontece aqui, ó, tanto problema de ficar 50 com a taxa baixa de aço ou uma taxa de aço alta. O que acontece aqui é o seguinte, novamente, eu tenho uma diferença pequena aqui, ó, a diferença é pequena comparada ao tamanho da carga, mas aqui tem diferença grande comparada à variação de carga. Okay? E a questão é que essas curvas aqui vão se aproximando, vão se afastando no caso, né? Conforme o aspecto relativo, né? A distância média delas daqui ou até a base é bem menor aqui na ponta, é bem maior aqui na ponta, ok? E também a comparação aqui, ó, mesma coisa se ficar 50, seja mesma taxa de aço, se ficar 25, vai ficar 50, não tem diferença, ok? Então uma taxa de aço vai me ajudar muito mais com as esbelteza elevada, então a FCK vai me ajudar muito mais com uma esbelteza baixa, ok? Mas se eu nunca fiz uma curva, nunca analisei isso aqui, eu nunca vou saber. Dentro da questão, estou com um pilar muito pesado, eu vou aumentar a seção. Calma, vai aumentar a seção, vai ajudar alguma coisa? Mas por quê? Porque aumentar a seção é que nem aumentar a FCK. Se você aumentar no eixo fraco, no eixo forte, digamos, um pilar de 14 por 30, pilar de 14 por 60, é essa mesma curva aqui, a diferença dele, tá? Uma esbelteza baixa, uma diferença gigante de resistência. Uma esbelteza alta, você aumentou de trouxa, ok? Porque nunca estudou e resolveu só, vou aumentar para reduzir a taxa de aço. Não. Tá? A questão é, se eu tenho pedido duplo, tenho pedido elevado, alguma coisa do tipo, se eu dobrar o tamanho do meu pilar, que é a mesma coisa que dobrar o FCK, o quanto de aço eu vou precisar vai ser o mesmo. Por quê? Porque eu não estou aproveitando o concreto. Entendido? Essa que é a questão base, ok? E aqui que a gente entra numa ideia básica, que é a regra da compressão. O que é a regra da compressão? Se o seu concreto não está sendo comprimido adequadamente, não adianta aumentar a seção da sua peça, ok? Por isso que a gente tem os domínios e tudo mais, mas uma questão base é que antes de você sair aumentando um pilar, por exemplo, você tem que saber quanto que eu estou comprimido esse pilar, até que ponto esse pilar está comprimido, e adianta aumentar uma peça, uma viga, um pilar, uma coisa assim, você aumentar a viga, vou aumentar uma viga, vai reduzir a taxa de aço? Não sei. Eu vou aumentar um pilar, vai reduzir a taxa de aço? Não sei. Você tem que verificar a esbeltez e quanto de compressão existe na peça, beleza? Mas a questão base é, você tem que olhar, pegar essa fórmula aqui, ó, você tem que desenhar ela e você tem que saber isso aqui meio que de cor. Você tem que olhar para isso aqui e já pensar, bom, aqui eu tenho a resistência do aço ou do material que eu tenho, pode ser concreto também e tudo mais, eu vou perdendo resistência até chegar a um ponto limite, onde Euler manda, e daí vai reduzindo cada vez mais ao quadrado da esbelteza. Essa é a questão base, tá? Que quando passa uma esbelteza elevada, um aumento de 20% no comprimento é uma redução de 1,44 na resistência, ok? Se você dobra o comprimento de flambagem, você reduz em 4 vezes a resistência. Quando a gente fala de esbelteza elevada, mas quando a gente fala de esbelteza baixa, a diferença é mínima, ok? Se não souber essa fórmula, você vai estar projetando bobagem, não vai saber e vai reclamar que é o software que superdimensiona e não o operador dele, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.